Eu sou Silvana, faço parte do coletivo As Gurias Lendo, com a Sui e com a Cláudia. Eu sou uma mulher caucasiana, com a pele bem branca, com os olhos escuros, cabelo escuro comprido. Tô vestindo um blusão de lã tricotado, uma lã bege, assim, com uns desenhos, uns grafismos brancos e marrom. Um pouco acima do meu rosto, no canto esquerdo, assim, tem um pedaço da pantalha da luminária que eu tô usando para ler. Minha direita dá para ver uma parede branca e dá para ver um pedaço de um quadro de uma artista chamada Marie-Ange Bordas, com uma aplicação de fotos e uma carta de família. Hoje o texto é Harriet, do livro O Ovo Apunhalado, do Caio Fernando Abreu, que eu vou ler para vocês. Chamava-se Harriet, mas não era loura. As pessoas sempre esperavam dela coisas como longas tranças, olhos azuis e voz mansa. Espantavam-se com os ombros largos, a cabeleira meio áspera, o rosto marcado e duro, os olhos escurecidos. Harriet não brincava com os outros quando a gente era criança. Harriet ficava sozinha o tempo todo. Mesmo assim, as pessoas gostavam dela. Quase todo mundo foi na estação quando eles foram embora para a capital. Ela estava debruçada na janela com os cabelos ásperos em torno das maçãs salientes. Eu fiquei olhando para Harriet sem conseguir imaginá-la no meio dos edifícios e dos automóveis. Acho que senti pena, e acho que ela sentiu que eu sentia a pena dela, porque de repente fez uma coisa completamente inesperada. Harriet desceu do trem e me deu um beijo no rosto. Um beijo duro e seco. Qualquer coisa como uma vergonha de gostar. Essa foi a primeira vez que eu vi os pés dela. Estavam descalços e um pouco sujos. Os pés dela eram os pés que a gente esperava de uma Harriet. Pequenos e brancos, de unhas azuladas como de criança. Eu queria muito ficar olhando para seus pés, porque achei que só tinha descoberto Harriet na hora dela ir embora. Mas o trem se foi e ela não olhou pela janela. Um tempo depois, a gente viu uma fotografia dela numa revista com um vestido de baile. Harriet era manequim na capital. Todo mundo falou e comprou a revista. Quase todos os dias a gente via a foto dela nos jornais. Harriet era famosa. A cidade adorava ela, mas ela nunca escreveu uma carta para ninguém. Muito tempo depois eu a vi outra vez. Eu estava trabalhando num jornal e tinha que fazer uma entrevista com ela. Harriet estava sozinha e não ficou feliz em me ver. Continuava grande e consumida e tinha nos olhos uma sombra cheia de dor. Fumava. Falei da cidade, das pessoas, das ruas, mas ela pareceu não lembrar. Contou-me de seus filmes, seus desfiles, suas viagens. Contou-me tudo numa voz lenta e rouca. Depois, sem que eu entendesse porquê, mostrou-me uma coisa que ela tinha escrito. Uma coisa triste, parecida com uma carta. Tinha um pedaço que nunca mais consegui esquecer e que falava assim: sabe que o meu gostar por você chegou a ser amor, pois se eu me comovia vendo você, pois se eu acordava no meio da noite só para ver você dormindo, meu Deus, como você me doía, vez em quando eu vou ficar esperando você numa tarde cinzenta de inverno, bem no meio de uma praça, então os meus braços não vão ser suficientes para abraçar você e a minha voz vai querer dizer tanta coisa que eu vou ficar calada um tempo enorme só olhando você sem dizer nada, só olhando e pensando, meu Deus, como você me dói de vez em quando. Quando terminei de ler, tinha vontade de chorar e fiquei uma porção de tempo olhando para os pés dela. E pensei que ela parecia ter escrito aquilo com seus pés de criança, não com as mãos ossudas. Eu disse para Harriet que era lindo, mas ela me olhou com aquela cara dura que a gente não esperava de uma Harriet e disse que não adiantava nada ser lindo. Tive vontade de fazer alguma coisa por ela, mas eu só tinha uma vaga numa pensão ordinária e um número de telefone sempre estragado. Eu não podia fazer nada. E se pudesse, ela também não deixaria. Fui embora com a impressão de que ela queria dizer alguma coisa. 3 dias depois, a gente soube que ela tinha tomado um monte de comprimidos para dormir, cortou os pulsos e enfiou a cabeça no forno do fogão a gás.
Foi muita gente no enterro e ficaram inventando histórias sujas e tristes. Mas ninguém soube. Ninguém soube nunca dos pés de Harriet. Só eu. Um desses invernos eu vou encontrar com ela no meio de uma praça cinzenta e vou ficar uma porção de tempo sem dizer nada, só olhando e pensando: que pena. Que pena, Harriet, você não ter sido loura. De vez em quando, pelo menos. Fiquem bem.